castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, hoje pela manhã eu escolhi tratar com os irmãos sobre um tema que acredito seja bastante pertinente para a nossa situação atual, quando estamos vivendo momentos de certas tensões, sejam elas políticas, sejam elas relacionadas à saúde, né? Nós acabamos de sair de uma pandemia, como o irmão Alain mencionou, trouxe bastante dúvida, né, aos nossos corações e bastante tristeza também. Afinal de contas, muitas pessoas morreram nesse período, pessoas inclusive ligadas a nós, próximas, parentes, amigos, né? E também vivemos agora uma situação relacionada às eleições, também um momento de tensão em que muitas pessoas têm se angustiado sobremaneira em relação à escolha que será feita pelo nosso país, em relação ao próximo presidente. Então, são momentos de dúvidas, de tensões, de angústias, que todos nós passamos, né? Então, eu escolhi tratar nesta manhã de um texto que eu acredito bastante conhecido dos irmãos, que é o Salmo 73. O Salmo 73. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias neste Salmo e permaneça com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos analisá-lo detalhadamente, e por isso é importante que os irmãos acompanhem com atenção a leitura e os apontamentos que nós faremos. Salmo 73. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos é um conjunto de textos poéticos. Nós temos uma coletânea de poesia, que eram textos que eram quase sempre cantados pelo povo de Israel, em momentos específicos da sua história, sejam nas peregrinações, sejam nas festas específicas, mas eram manifestações muito mais apropriadas à existência ou à alma daquele que estava escrevendo e das experiências que esse autor tinha em relação à sua vida, a sua experiência prática. É como se fosse um diário espiritual. Então, imagine que você esteja passando por um determinado momento, no dia de hoje, e aí você narra essa experiência em um diário, e você narra essa experiência a partir da percepção que você tem de Deus. Então, os Salmos refletem essas experiências que as pessoas, os autores, os servos de Deus, tinham na sua vida prática, e a maneira como eles se relacionavam com Deus e com as pessoas. Os Salmos, então, são divididos em 5 livros. Os livros, eles determinam os conjuntos de salmos que se aproximam em razão do seu tema. Então, nós temos salmos que são mais voltados à questão da contrição, por exemplo. Tem alguns salmos que são voltados para a questão do reinado, da forma como os reis lidavam com os seus súditos e da maneira como eles se relacionavam com o Rei dos Reis, que é o Senhor. Existem outros grupos de salmos, chamados salmos de lamentos, que eram aqueles salmos nos quais o salmista quase sempre se despejava, se derramava de emoção na presença do Senhor, queixando-se muitas vezes pelos seus próprios pecados e pelas situações adversas. Temos os chamados salmos de louvor, que é também um grupo de salmos que reflete a manifestação de culto que estes irmãos tinham em relação a Deus. Quase sempre esses salmos eles faziam parte do momento de subida a Jerusalém. Por isso, há inclusive um grupo de salmos, a partir do Salmo 121, chamados salmos de peregrinação ou salmos de subida. Na nossa tradução da Revista e Atualizada, aparece uma inscrição ali logo abaixo do salmo, chamados cânticos de romagem, porque romagem dá a ideia de viagem, né? De peregrinação. Alguns irmãos estudiosos até não concordam muito com esta
designação, porque romagem é uma referência a Roma. Então, alguns preferem chamar de cântico de peregrinação, ou de subida, porque, de fato, os irmãos subiam as escadarias para chegar até o templo em Jerusalém. O fato é que cada salmo, ele reflete uma visão de mundo, uma percepção que o salmista tinha em relação a si mesmo, em relação ao mundo e em relação a Deus. O Salmo 73, ele inicia um conjunto de 10 salmos, que vai do 73 até o 83, que são salmos atribuídos a Asaf. Asaf, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas Asaf era um corista que fora nomeado pelo rei Davi para ser o responsável por dirigir um conjunto de instrumentistas do coro de Israel. Os instrumentos, ou o instrumento que ele tocava, é um instrumento pouco comum na nossa época, cujo nome a Bíblia traz como símbolo. O símbolo é uma espécie de prato, aquele prato que nós temos nas nossas orquestras, às vezes em banda de polícia, né? Tem aquele prato que se choca um com o outro e faz aquele barulho estridente, né? Aqueles eram símbolos. O Asaf era responsável por treinar aqueles coristas para tocarem este instrumento. Na época do coro de Israel, sob a supervisão do rei Davi, havia uma exigência muito severa em relação àqueles que participavam do culto ao Senhor. Então, ainda que fosse um instrumento relativamente simples de ser tocado, ele precisava ser ensaiado com perfeição, né? Então, era uma exigência que aqueles irmãos impunham sobre si mesmos, entendendo que o culto a Deus é algo especialíssimo e que deve ser tratado com extrema reverência e dignidade diante deste que é o Rei do Universo. Asaf, então, irmãos, ele escreve um conjunto de salmos para dialogar com o Senhor e consigo mesmo acerca de questões que atribulavam a sua alma. E, curiosamente, o Salmo 73 é um salmo de lamento, um salmo no qual nós vamos acompanhar aqui. O salmista expõe um problema que ele estava vivenciando consigo mesmo, uma situação que ele não conseguia entender bem em relação àquilo que ele via na realidade, aquilo que ele percebia na realidade. Em resumo, o problema de Asaf era o seguinte: Senhor, há 2 grupos de pessoas. De um lado, há aqueles que amam o Senhor, há aqueles que são fiéis ao Senhor, há aqueles que, de fato, dedicam suas vidas ao Senhor. Por outro lado, há outro grupo de pessoas que não se importa com o Senhor. Essas pessoas, elas viram as costas para ti, elas desprezam o teu culto, elas desprezam o teu ser. Mas acontece, Senhor, que eu tenho percebido, eu tenho visto, que este segundo grupo, estas pessoas que desprezam o Senhor, que viram as costas para ti, que desprezam o teu culto, estas pessoas são as pessoas mais abençoadas. Elas não adoecem, elas são ricas, as famílias delas são estruturadas, os negócios delas prosperam, e, por outro lado, aqueles que estão todos os dias na casa do Senhor, servindo ao Senhor, lutando pelo teu nome, para honrar o teu nome, estas pessoas têm sofrido. Elas são pessoas que sofrem doenças, sofrem angústias, sofrem problemas. Senhor, como é isso? Como pode ser assim? Não há uma injustiça da tua parte de permitir que os ímpios prosperem e, ao mesmo tempo, aqueles que são servos do Senhor permaneçam sofrendo? Não é uma injustiça? Não está errado isso? O Senhor tem certeza de que é assim que as coisas funcionam? Então, esta era a indagação principal do coração deste servo do Senhor. E, meus irmãos, há uma questão muito interessante na nossa vida, que é a seguinte:
A primeira coisa que nós precisamos entender ao analisarmos um salmo como este é que há em nós uma percepção, uma análise, uma maneira de ver as coisas que faz parte da nossa vida, da nossa formação. O que eu quero dizer é que todas as concepções, todas as ideias, todas as nossas escolhas, todas essas coisas são frutos de uma visão de mundo que nós carregamos. Ou seja, as nossas opiniões políticas, as nossas opiniões artísticas, as nossas opiniões eclesiásticas, religiosas, todas essas opiniões são, na verdade, reflexos daquilo que está profundamente enraizado em nosso coração. A palavra de Deus nos diz que é do coração que procedem todas as fontes da vida. Isso está em Provérbios capítulo 4. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz que é do coração que procedem também os maus desígnios, como os pecados, adultério, homicídios, etc. De modo que tudo aquilo que nós entendemos do mundo, percebemos da realidade, vemos ao nosso redor, os conceitos a que nós chegamos, as ideias que nós produzimos, as defesas que nós muitas vezes empreendemos com vigor, estas coisas vêm do coração. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que o coração do homem, ele é corrupto. O profeta Jeremias diz que o coração do homem é corrupto. Nada pode se esperar do coração, porque o coração é a sede de desejos, de percepções, de análises do ser humano. E se o nosso coração, portanto, ele ainda produz o pecado, porque nós somos regenerados, mas há em nós ainda a raiz deste pecado, as nossas percepções, elas sempre tenderão a se afastar do Senhor. Sempre tenderão a se afastar do Senhor, porque esta é a nossa natureza. Por isso o apóstolo Paulo disse que muitas vezes aquilo que ele desejava fazer, ele não fazia, porque há uma guerra, há uma luta no coração. E muito embora nós saibamos o que devemos fazer, nós muitas vezes não o fazemos. E nós não o fazemos não necessariamente por uma rebeldia deliberada contra Deus, mas porque o nosso próprio coração, ele produz essa rejeição a Deus. E é por isso que quase sempre as nossas escolhas tenderão a se afastar do Senhor. É por isso que quase sempre nós, nas nossas escolhas para decidir o que vamos ou não fazer, nós sempre tendemos a optar por aquilo que é pecaminoso, mesmo entre o povo de Deus. Não é à toa que o Antigo Testamento narra inúmeras ocasiões nas quais o povo de Israel, mesmo tendo a oportunidade de fazer aquilo que era certo diante de Deus, se afastava. E se afastava não porque eles não crescem de verdade no Deus de Israel, mas se afastava porque o coração deles, pecaminoso que era, não era suficientemente aberto para obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes. E nós poderíamos citar aqui vários exemplos. Eu vou citar o mais comum. Aquela ocasião em que eles estavam no pé do monte Sinai. Todos os irmãos aqui sabem da narrativa. Eles tinham apenas que esperar a descida de Moisés, o grande profeta, mas não conseguiram esperar. Eles achavam que Deus estava demorando demais. Pensaram que Moisés estivesse morto. E então, eles criaram para si o bezerro de ouro, sob a supervisão de Arão. E ali cometeram idolatria, a ponto de Deus se revoltar, se irar contra eles, de tal maneira que o Monte Sinai, então, passou a ser conhecido como a oposição
ao Monte Sião. O escritor aos Hebreus faz essa descrição com extrema clareza. O Sinai é o lugar da ira de Deus, aquele lugar onde Deus olha com justiça e gravidade contra os pecadores. O Monte Sião é a Nova Jerusalém, o lugar onde está o trono do Senhor. Por isso, para onde eu olharei? Onde eu posso encontrar salvação? No Monte Sião. E aqueles que estão no Monte Sião, eles são inabaláveis, porque eles estão no lugar de refúgio, no lugar onde Cristo agora está assentado como Rei do universo. Mas então, meus irmãos, todas as nossas expressões de vida são manifestações, como eu disse, claras daquilo que está no nosso coração. E a realidade que nós vivemos, irmãos, é uma realidade plural, múltipla, o que faz com que, neste mundo, nós recebamos inúmeras influências. Os irmãos estão vendo aí, especialmente nesse período eleitoral, quantas e tantas influências nós temos recebido de grupos específicos, grupos políticos, grupos ideológicos, que tentam trazer inúmeras propostas, e cada uma delas mais estranha do que outras. Propostas que muitas vezes se chocam contra a palavra do Senhor. E muitas vezes, até mesmo os cristãos, eles são iludidos por estas propostas, porque nunca foi diferente o fato ou o modo de Satanás agir. Satanás sempre agiu desta forma, basta nós voltarmos à antiga serpente. Quando Eva estava andando no jardim, a palavra da serpente foi uma palavra que tentou mudar a maneira como a verdade estava sendo posta por Deus. A pergunta de Satanás é: você tem certeza que foi assim que Deus disse? Eva, então, criou em sua mente uma dúvida em relação à palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que os crentes, tanto naquela época, quando Adão foi omisso, covarde, e não defendeu a sua esposa do ataque de Satanás, que era o que ele deveria ter feito como marido, e, portanto, caiu em pecado e trouxe a desgraça do pecado para toda a humanidade, desde aquela época, os cristãos, os crentes em Deus, os cristãos em Jesus Cristo são chamados para combater ideias, argumentos e toda pretensão que se levanta contra Cristo. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, na sua segunda carta, quando Paulo diz: nós devemos destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, meus queridos irmãos, a grande questão da vida cristã é como nós devemos ler a realidade, olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Como devemos julgar as ideias, as propostas? Como nós devemos interpretar o mundo? A resposta é muito clara para nós. A partir da palavra de Deus, as sagradas e santas Escrituras. Como disse o pastor Calvino, as Escrituras são os óculos com os quais nós lemos a realidade. Porque sem os óculos, nós veremos uma realidade opaca, distorcida, enviesada. Mas quando nós colocamos os óculos das Escrituras, as coisas se tornam claras diante de nós. E quando nós estamos, então, num mundo tão difícil, em relação à política, em relação às artes, em relação aos métodos eclesiásticos
tantos e tantos modelos de igrejas, de pregações, de doutrinas, de teologias, questões relacionadas à família, modelos de família, tantas outras questões. Nós devemos, como crentes no Senhor Jesus, buscar a resposta na palavra de Deus. O pastor Tim Keller, no seu livro A Fé Cristã na Era do Ceticismo, ele disse o seguinte: a fé nutrida por alguém pode desmoronar praticamente da noite para o dia. Pode desmoronar, caso, ao longo da vida, essa pessoa tenha deixado de ouvir com paciência suas próprias dúvidas, que devem ser descartadas depois de muita reflexão nas Escrituras. Dúvidas nós temos, e é bom que as tenhamos. Perguntas devem surgir mesmo, porque nós somos imperfeitos, e nós precisamos buscar a perfeição. Mas a questão é, onde encontraremos as respostas? Na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, o versículo que nós aprendemos desde criança: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e também luz para os meus caminhos. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Confissão de Fé de Westminster, meus irmãos, tratando sobre a questão das Escrituras, diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, para a fé, vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. E continua: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si. De fato, há textos mais difíceis de entendermos. Mas a Confissão continua dizendo assim: contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas também os indoutos, ou seja, aqueles que não têm uma formação adequada de hermenêutica, de exegese, ferramentas para a leitura das Escrituras, no devido uso dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? A pregação da palavra de Deus, o ensino, o culto, podem alcançar suficiente compreensão delas. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus aberta diante de nós, e por isso mesmo nós podemos tirar todas as nossas dúvidas. Mas muitas vezes, queridos irmãos, nós agimos como Asaf agiu. Asaf, por um momento, muito embora sendo um crente em Deus, ele duvidou do ser de Deus, da natureza do ser de Deus. E ele precisou passar por um processo de revisitação à palavra de Deus, para que pudesse avaliar, de fato, a sua perspectiva. Então veja, olhemos para o texto. A primeira afirmação que nós temos, no versículo 1, é uma afirmação categórica, é uma afirmação teológica. A afirmação que nós temos no versículo 1 é: Deus é bom para com Israel. Vamos falar juntos esta frase? Deus é bom para com Israel. Você crê nisso? Crê ou não? Amém. Asaf também cria. Tanto que a primeira afirmação, o primeiro texto é este. E para não deixar dúvida, o texto começa com esta expressão que os irmãos estão vendo aí, que é a expressão com efeito. Esta expressão significa certamente,
é verdade. É uma expressão na qual ele está confirmando. É como se ele dissesse, com certeza, sem dúvidas. Não há dúvida quanto ao fato de que Deus é bom para com Israel. E Asaf faz ainda uma segunda afirmação teológica, neste mesmo versículo. Deus não é bom só para Israel quanto nação, mas Deus, ele demonstra sua bondade de uma maneira mais específica para os seus filhos. Veja o restante do versículo 1. Para com os de coração limpo. Isto demonstra dois aspectos da graça do Senhor. O primeiro é a graça geral do Senhor sobre a nação de Israel. E agora, uma graça especial para aqueles que de fato são considerados limpos. Mas, meus irmãos, quem são aqueles que têm corações limpos? Se nós acabamos de dizer que o coração é a fonte de pecado. Ora, é óbvio que o salmista crê de verdade que a limpeza do seu coração, a justiça do seu coração, só pode ser encontrada no próprio Deus. E aqui já há uma profecia apontando para aquele que seria o justificador dos nossos pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que de fato é recebido diante de Deus com o coração puro, limpo, justo, de modo que todos aqueles que nele creem também recebem, por declaração, o selo de justiça. Aqueles também se tornam limpos. Quem são, portanto, estes de coração limpo? São aqueles que o Pai escolheu para si, os eleitos, os escolhidos do Senhor. Estes recebem do Senhor a garantia de que a bondade do Senhor estará sempre sobre eles. Por isso o salmista Davi pôde dizer: a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre mim todos os dias da minha vida. E o verbo ali, me seguirão, é um verbo que no hebraico dá a ideia de perseguição. Não é que a bondade e a misericórdia estão ao lado, acompanhando, elas estão perseguindo, ou seja, onde você estiver, a misericórdia e a bondade estarão atrás de você, o tempo todo. Se você tentar se desviar, a bondade e a misericórdia estão atrás de você o tempo todo, para trazer você de volta para o Senhor. É isto que Deus faz quando escolhe aqueles a quem Ele quer salvar. Ele nunca os abandona, nunca. Asaf sabia destas coisas, irmãos. Ele frequentava o culto como nós. Ele participava do coro. Era um homem especial, espetacular. Um crente, um levita. Os levitas, descendentes de Levi, eram responsáveis exatamente por cuidar da adoração. Especificamente, era uma tribo especial. Não obstante, irmãos, ser Asaf alguém tão especial, ser Asaf alguém com uma entrada diferenciada no templo, ele também tinha suas dúvidas, como qualquer pessoa pode ter. Não importa se ela é um pastor, se ela é um presbítero, não importa se ela tem 50, 70, 80 anos de conversão, de igreja, não importa. Todo ser humano pecador, imperfeito, em algum momento pode revelar em sua fé dúvida. E é bom, irmãos, que essas dúvidas aconteçam. A nossa fé, ela é testada de tempos em tempos, exatamente para provar se nós estamos ou não convictos de em quem nós cremos. Quando Pedro estava ali, vendo Jesus caminhando sobre as águas,
Não obstante ter Pedro já passado um tempo com Jesus, o texto diz que, primeiramente, eles pensaram ser um fantasma. Depois, viram ser Jesus, e Pedro disse: Senhor, deixe-me ir ter contigo. E Jesus disse: venha. Enquanto olhava para Cristo, Pedro caminhava por sobre as águas, até o momento em que ele desviou-se e começou a afundar. Jesus o toma pela mão e repreende aquele aspecto de uma fé vacilante. Foi assim também quando eles estavam no barco e houve aquela grande tempestade. Não obstante Jesus estivesse com eles no barco, eles também tiveram dúvidas: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus acalmou a tempestade e disse a eles: vocês têm pequena fé. Nós também somos assim, queridos irmãos. Muitas e tantas vezes, não obstante nossa experiência de vida, nosso tempo de igreja, nossa condição eclesiástica, muitas vezes nós somos testados em nossa fé, e é bom que isso aconteça. Asaf foi testado neste ponto, que ele começa agora a descrever no versículo 2. Observe, irmãos, como que o versículo 2 se inicia. A expressão que aparece é: quanto a mim. Os irmãos percebem claramente o contraste. No versículo 1, ele faz uma afirmação teológica clara: Deus é bom para com o seu povo, para com os eleitos. Eu não tenho dúvidas disso. No versículo 2 ele diz: quanto a mim, porém. Agora ele parte para uma análise de si mesmo. E o contraste fica claríssimo entre a criatura e o Criador. O Criador que é imutável. O Criador cuja bondade não se questiona, cujo ser não se coloca em xeque. Mas a criatura, ao contrário, fracassada, passível de erros, de crises. Quanto a mim, porém, e esta expressão vai aparecer outras vezes no texto. Os irmãos vão ver isto nos outros versículos, como também no versículo 28, quando ele vai concluir este salmo. Quanto a mim, porém, diz Asaf, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf, aqui, meus irmãos, ele nos diz com toda clareza que o fato de ele olhar ao seu redor e perceber que as coisas não estavam conectadas corretamente, de acordo com a sua visão, ele começou a duvidar de que, de fato, Deus estava no controle das coisas. E, meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é possível que isso aconteça. É possível, às vezes, os crentes olharem para as circunstâncias, para as situações e pensarem: onde está Deus? Onde Deus está? Aliás, essa pergunta se tornou um problema teológico há alguns anos. Quando houve aquele tsunami na Ásia, no início dos anos 2000, ali começou uma tentativa de alguns teólogos de explicar se Deus estava ou não presente naquela tragédia. Como aconteceu também nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, no World Trade Center, e como aconteceu em Capitólio, aquela rocha que se soltou e bateu no barco, matando aquelas pessoas, como acontece com a Covid. Deus está presente nestas coisas? Alguns teólogos da época, inclusive no Brasil, como foi o caso do pastor Ricardo Gondim,
da Assembleia de Deus Bethesda, em São Paulo, o Ed René Kivitz e outros pastores famosos da época, começaram a abraçar a ideia de que Deus não estava presente nessas situações. Porque Deus, segundo eles, muito embora permitisse esses eventos, Deus não poderia causar esses eventos, ordenar esses eventos. E, na época, houve um embate bastante acalorado entre alguns teólogos do nosso país, inclusive envolvendo nomes da nossa denominação, como o reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, que não só escreveu sobre isso, mas foi, inclusive, às redes para falar sobre a doutrina da soberania dos decretos de Deus e afirmar que Deus não apenas permite estas coisas, mas Deus ordena estas coisas. E isso, naturalmente, chocou muitos corações daqueles que questionavam a soberania do ser de Deus, bem como da sua providência, ou seja, de Deus agir nos eventos da maneira como lhe agrada. Asaf passava por essa crise, porque ele olhava para os ímpios e ele percebia que os ímpios estavam se desenvolvendo de uma maneira estranhamente benéfica. Veja a narrativa, irmãos, do texto. Por que ele quase perdeu a fé? Por que ele quase se desviou? Versículo 3, ele diz, pois, é uma partícula explicativa, né? Ele vai dizer para a gente agora o porquê. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Resumidamente, Asaf diz, olha, o meu coração deu lugar à cobiça. Eu comecei a olhar para a saúde daquelas pessoas, e elas não adoeciam. Eu comecei a olhar para os carrões que aquelas pessoas tinham, e elas tinham Lamborghini, Ferrari, BMW, e eu um Fusquinha. Eu comecei a olhar para as famílias daquelas pessoas, e eram famílias abastadas, e a minha, uma choupanazinha, um canto de lugar. Comecei a olhar as mesas fartas, eram comidas, picanhas, caviás, e eu olhei para mim aqui, um ovo com farinha, e eu comecei a pensar, não é possível, não pode ser. O meu Deus é um Deus de riqueza, e um filho dele passar por estas situações, não é possível. E começou a criar no seu coração, irmãos, talvez o pior dos pecados, que é a cobiça. E eu digo pior dos pecados porque o texto bíblico diz que o pecado propriamente nasce na cobiça. Tiago diz isso. A cobiça sonha. E uma vez que a cobiça sonha, a pessoa ela é levada a buscar o caminho do pecado até praticar o pecado, e o pecado mata o seu dono. Provérbios também, capítulo 7, 8, quando trata da mulher adúltera, traz também essa mesma ideia. Aquele jovem passeava tranquilo e de repente uma mulher chegou até ele, falou no seu ouvido, olha, o meu marido viajou, levou um saco de dinheiro, vamos lá em casa. E aquele jovem começou a sonhar com a possibilidade de ficar com aquela mulher, e ele então é enganado por ela, vai para o seu quarto, comete o adultério e depois morre. É assim o caminho do pecado. Por isso Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério. Não é que Jesus está dizendo que o olho, o adultério é o olhar. O que Jesus está dizendo é que o caminho para a prática final começa no coração, no desejo do coração.
E quando você deseja, ali já há, então, o percurso. O pecado se inicia ali, porque agora há um percurso até que você consuma o pecado, de fato e propriamente. É coisa séria, portanto. Então, meus irmãos, Asaf passou por isto. Ele começou a cultivar no seu coração inveja, cobiça. E veja só, irmãos, a descrição que ele faz dos ímpios. E, curiosamente, é uma descrição que se aplica muito aos nossos dias. Os ímpios, de fato, são assim, como o texto nos descreve aqui. Versículo 4. Para eles, para os perversos ou ímpios, não há preocupações, ou seja, eles não estão nem aí para Deus, eles fazem as coisas que acham que têm que fazer e não há satisfação para dar a Deus. O seu corpo é sadio e nédio. Nédio é uma pessoa vigorosa, forte, Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Aqui o salmista se refere às questões comuns do dia a dia, as preocupações comuns, como, por exemplo, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. Essas pessoas não preocupam com isso, porque elas têm dinheiro suficiente, têm influência suficiente. É engraçado, porque às vezes a gente vê, por exemplo, denúncias envolvendo políticos, de um indivíduo ser acusado de desviar, por exemplo, 10 milhões de reais, e às vezes a gente não tem 10 reais na conta, e o camarada está sendo acusado de 10 milhões de reais, quer dizer, a gente não tem nem ideia do que isso significa, Então, os ímpios não se preocupam com essas coisas, pagam um advogado, arrumam um habeas corpus, sai rapidinho, não tem muito preocupado como nós, Às vezes nós temos medo de sermos pegos numa blitz. Você já pensou? Você está com a carteira vencida ali, o pastor teve o carro recolhido lá, porque tem outros que não estão nem aí, guardam 51 milhões num apartamento e fica por isso mesmo. Não há, essas pessoas não pensam nessas situações. Por isso, versículo 5, eles são soberbos. A soberba que os cinge como um colar. Eles são soberbos. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa arrogante, que olha de cima para cima. Ela nem se dá o trabalho de abaixar os seus olhos para ver quem passa, mas ele olha por cima. É aquela pessoa autossuficiente. A violência os envolve como um manto. Geralmente o soberbo ele é violento. Os irmãos veem isso aí na própria relação política do nosso país. Pessoas que mandam matar, por exemplo, para queimar arquivo, porque não podem ter os seus nomes expostos, então eles mandam matar. Mandam matar. São violentos, persecutores, eles perseguem. Os olhos, versículo 7, salta-lhes da gordura. Aqui é o sentido de que os olhos representam exatamente a cobiça, eles olham e desejam e conquistam aquilo que desejam. Do coração brotam-lhes fantasias, foi o que nós falamos aqui sobre coração. É do coração que essas intenções malignas surgem, é do coração que a cobiça nasce. Motejam, ou seja, blasfemam, falam mal, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Eles não se importam de oprimir o pobre, o menos favorecido, não se importam de que haja pessoas que sofram. Eles estando bem é o que interessa. Contra os céus desandam a boca. Aqui é uma referência à blasfêmia. Céus aqui representa o lugar onde Deus está. Então, é uma referência à blasfêmia. Eles ignoram Deus. Eles não estão nem aí para Deus e para os seus atributos, para o seu culto. A sua língua percorre a terra, exatamente porque estas pessoas, tendo a influência que têm, a fama que têm, as penetrações sociais que têm, elas fazem muito barulho. E isso é normal. Os irmãos vejam que os ímpios, geralmente, eles ao falarem alguma coisa, eles promovem uma mudança cultural, né? Por isso, o seu povo se volta para eles. Claro,
quem é que não gosta de estar próximo de quem é popular? Aqui é o populismo. Pessoas famosas atraem seguidores. Não havia Instagram na época, mas o texto é profético. O que está dizendo aqui é que pessoas famosas atraem seguidores. Elas podem colocar a foto de um cachorro e vai ter milhares e milhões de curtidas do que se você colocar um texto bíblico, por exemplo, né? Porque são pessoas famosas. O versículo 10 diz: o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, eles têm muito dinheiro, eles têm muito o que oferecer, então as pessoas gostam disso. Pessoas gostam de estar acompanhadas de pessoas famosas. Versículo 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Aqui eles questionam, então, a onipotência e a onipresença e a onisciência de Deus. Os três atributos que são específicos de Deus. A sua capacidade de ser o único capaz de conhecer todas as coisas, onisciente. Aquele que é único capaz de estar em todo lugar, onipresente. E aquele que é único poderoso, a sua onipotência. Porque eles perguntam: como sabe Deus? Deus sabe? Deus está vendo? Deus não está vendo o que eu estou fazendo aqui no meu gabinete. Há conhecimento no Altíssimo? Eles estão questionando o ser de Deus. E Asaf, então, no versículo 12, diz: eis que são estes os ímpios. Eles são assim, irmãos, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aumentam suas riquezas tranquilos, com as suas maracutaias, com os seus roubos, com as suas falcatruas, com a sua irreverência contra Deus, com a sua blasfêmia. Vão às redes sociais e falam bobagens. Com essas bobagens atraem milhares e milhões de curtidas, de adeptos. Os ímpios são assim. Versículo 13, então, Asaf, partindo de uma conclusão precipitada e equivocada, porque estava no lugar errado, a sua referência de análise estava no lugar errado, sua bússola estava no lugar errado, ele diz assim no versículo 13: com efeito, e aí novamente é a mesma expressão que a gente leu no versículo 1, que é a expressão certamente, com certeza, sem dúvida, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Vocês já ouviram alguém dizer isto? A pessoa, às vezes, vive anos na igreja. E um dia ela fala: eu não vou na igreja mais não tenho... Que vantagem tem eu ir na igreja? Não vou na igreja mais não. Lá, né? Os problemas que eu tive, todos foram vivenciados lá. As inimizades eu consegui, foi lá. Perseguição política eu tive, foi lá. Gente me traiu, o pastor fulano é isso, o presbítero Beltrano é aquilo, aquela irmã fez isso comigo, não vou mais voltar naquela igreja não, ali prefiro ficar no mundo, eu prefiro ficar em casa. Eu não preciso de igreja para adorar a Deus, não preciso de igreja para... Né? É o que Asaf está fazendo aqui. Asaf estava começando o movimento dos desigrejados. Quase que ele falou assim: eu quero saber de uma coisa, eu vou sair do coro, não quero mais liderar o coral, esse negócio de mexer com o coral é complicado, não vou liderar o coral, vou sair da igreja, porque não vale a pena. Esse tempo todo que eu dediquei, acordei cedo, ia lá, treinava, não valeu a pena, porque os outros aqui prosperam, eu não tenho nada. E o versículo 14, ele diz: de contínuo sempre, né? Sou afligido, cada manhã castigado. Olha só, o contexto, irmãos, é de alguém que realmente está sofrendo. Sofrendo. Tanto é que ele chega a uma conclusão precipitada: vou sair da igreja, vou sair da igreja. Mas, meus irmãos, Deus é tão bom, como Ele próprio afirmou no versículo 1,
Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é tão bom e a sua graça é tão presente. A bondade e a misericórdia dele nos perseguem todos os dias de nossa vida, de tal maneira que o Espírito Santo do Senhor foi ao coração de Asaf, centro desses pensamentos equivocados, e restaurou o seu coração. O Espírito começou a fazer ali uma obra de restauração, irmãos. Porque no versículo 15, ele começa o processo de reconversão, por assim dizer. Ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, quais? Estas que ele falou antes, de que sairia da igreja, de que era inútil servir ao Senhor. Ele diz, só de pensar isso, eu já teria traído a geração de teus filhos. É uma blasfêmia afirmar que não vale a pena desgastar-se na igreja do Senhor, porque apesar de todos os problemas, de todas as nossas crises, mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 10.000 fora dele. Asaf sabia disso e por isso mesmo ele disse, Senhor, só de pensar isto eu já estou traindo. Versículo 16, só refleti para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. O que é que Asaf está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, irmãos, chegou um momento, Asaf está dizendo isso, em que eu preciso de pensar a partir de outro lugar, minha cabeça não dá conta disso. Minha cabeça não dá conta de conciliar essa questão. Por que Deus permitiu que a rocha lá em Capitólio se rompesse naquele dia, daquela maneira, e atingisse aquelas pessoas naquele barco e matasse aquelas pessoas? Por quê? Porque Deus permitiu que o fulano de tal, meu amigo, meu irmão, contraísse Covid e morresse? Porque Deus permitiu que tragédias acontecessem assim, aqui e ali? Porque Deus permite que eu perca o emprego? Porque Deus permite que eu seja traído pelo meu cônjuge? Porque Deus permite que eu tenha uma doença? Às vezes a nossa mente não consegue refletir estas coisas, é uma tarefa pesada tentar conciliar isto. Nós não entendemos muitas vezes os planos de Deus. Mas, irmãos, veja o milagre que acontece agora na vida deste irmão nosso. O versículo 17 é o versículo mais importante deste salmo. A expressão que começa o versículo 17 é até que. O que significa dizer o seguinte, estas coisas anteriores, elas castigaram meu coração, sufocaram a minha alma. Eu fiquei sem respostas, até que tudo muda a partir de agora. E vocês devem estar se perguntando, o que fez mudar? Irmãos, uma coisa simples, mas que mudou toda a perspectiva de Asaf. O que é que diz o versículo 17? Vocês podem ler juntos comigo? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Onde Asaf foi, irmãos? No santuário de Deus. Ele foi no lugar onde as respostas para as nossas dúvidas estão. Ele não foi na filosofia do mundo, ele não foi na opinião dos estudiosos, ele foi no lugar onde Deus fala. Porque quando a palavra de Deus é exposta, respostas certas nos são oferecidas. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, diz o Senhor Jesus Cristo, ao orar por nós.
em João 17. Então Asaf estava buscando respostas para suas dúvidas em outros lugares, na sua própria mente, na sua própria filosofia, nas coincidências do mundo, quando na verdade ele deveria buscar a resposta na palavra, em Deus, com submissão a Deus, com reverência, santo temor. E meus irmãos, algo maravilhoso aconteceu, porque Deus revela ao coração e à mente de Asaf que ele estava errado. A resposta de Deus é muito simples. A resposta de Deus foi a seguinte: Asaf, não fixe a sua fé na circunstância do momento. Nesse momento, os ímpios estão bem mesmo. Nesse momento, eles estão sadios, ricos, famosos, atraem pessoas, são populares. Nesse momento, você é um pé rapado, um Zé Ninguém. Mas Asaf, isso vai durar no máximo uns 80 anos, que é o tempo de vida média. Asaf, depois que essas pessoas morrerem, elas vão para o inferno e serão atormentadas à eternidade. Sobre elas estará a ira de Deus todos os dias, atormentando suas mentes e corações, de modo que elas implorem por uma gotícula de água em suas bocas, mas nada lhes será dado de benefício, a não ser o pavor, o terror da ira de Deus, pelo resto da sua existência. E você, seu Zé Mané, você entrará na glória do Pai, terá um banquete posto diante de você, na presença do Rei do Universo, para todo sempre. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus muda nossas perspectivas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas. Versículo 18: tu certamente, aparece de novo a palavra com efeito, é a mesma que apareceu no versículo 1, versículo 13 e agora no versículo 18. No original é a mesma palavra. Certamente, com certeza, sem dúvida, Senhor, o Senhor coloca os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles estão caminhando sobre cascas de ovos, e as chamas do inferno estão debaixo deles, sem que eles percebam. Um simples fio de cabelo pode cair, destruir esta casca de ovo e fazê-los cair. Versículo 19: eles ficam de súbito assolados, de repente, serão totalmente aniquilados de terror. Aniquilados aqui não tem a ver com a doutrina adventista do sétimo dia, de que diz que os ímpios serão aniquilados, sumirão, né? Mas aniquilados aqui no sentido de punidos mesmo, de lançados no inferno. Versículo 20: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf não está dizendo que Deus dorme, né? O que Asaf está dizendo aqui, está parecendo que Deus está cochilando, né? Ele vai despertar. Não é esta a ideia. A ideia é de que haverá um tempo, o momento certo de Deus se levantar para juízo. Então, quando você olha para o mundo e você fala, não é possível, cadê Deus? Como afirmou Castro Alves,
na época da escravidão, naquele poema belíssimo que ele escreveu, Vozes da África, em que ele diz: ó Deus, onde estás que há 2000 anos clamo e não respondes, assentado nos céus? E ali ele questiona a presença de Deus no tráfico de escravos da época. Onde está Deus? As pessoas perguntam. Onde estava Deus no tsunami? Perguntaram aqueles teólogos que eu citei anteriormente. Onde estava Deus na Covid? Asaf está dizendo: calma, o Senhor não abandonou o trono, Ele reina, e no momento certo Ele vai se despertar, julgará o mundo com justiça e equidade. E ai daqueles que desprezaram o Senhor. Versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram. Olha a confissão de Asaf, irmãos. Eu estava embrutecido e ignorante, era como o irracional à tua presença. Assim somos todos nós, quando não damos ouvidos à palavra do Senhor e queremos tirar conclusões a partir de outras fontes que não sejam a palavra. Nós somos ignorantes, embrutecidos, e muitas vezes nos tornamos como irracionais, porque queremos ditar a verdade que pertence a Deus. Versículo 23, todavia, estou sempre contigo, porque a graça não nos abandona. Tu me seguras pela minha mão direita. Ah, meus irmãos, como é bom ter a companhia do nosso Senhor conosco, que nos segura pela mão. Não é verdade? Nos momentos em que nós vacilamos, que os nossos pés se resvalam, que a gente quase cai, o Senhor está conosco para nos levantar. Versículo 24, Asaf diz: tu me guias com o teu conselho. Irmãos, o nosso maior e melhor conselheiro é o Senhor. E é nele que nós devemos buscar a resposta. E depois me recebes na glória. Veja agora a expressão de louvor deste homem de Deus. Que expressão digna, meus irmãos, de um coração piedoso. E quisera Deus que tanto eu quanto vocês pudéssemos declarar esta verdade dos versículos 25 e 26. Gravem em seus corações esta palavra de Asaf. Asaf diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meus irmãos, como nós somos fracos em nossa fé, não é verdade? Porque nós colocamos tantas vezes nossa confiança nas coisas deste mundo. Asaf está dizendo: eu não tenho mais nada que me dá prazer, a não ser o Senhor. E foi o que moveu o coração de Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ao escrever o belíssimo hino que nós cantamos, o Castelo Forte: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A morte não é um fim, o sofrimento não é, meus irmãos, um castigo. Todas estas coisas vêm sobre nós para nos mostrar que nada neste mundo é mais valioso do que a presença do Senhor conosco. E é por isso que muitas vezes Deus retira de nós coisas que são boas a nós,
apenas para nos mostrar que o nosso coração não pode se fixar nestas coisas. O que explica Deus tirar de uma mãe uma criança recém-nascida? O que explica Deus dar a alguém uma doença grave, a fim de que o seu casamento seja encerrado com a morte? O que explica sofrimentos financeiros? O que explicam estas coisas? A não ser o fato de Deus estar nos dizendo o tempo todo: o seu coração precisa se fixar em mim somente, e não nestas coisas, que muito embora sejam boas, são bênçãos, e devemos nos alegrar com isso, mas não podem ser a razão da nossa esperança. Asaf se concentrou na saúde, na fama, na popularidade daquelas pessoas, na suposta ausência de problemas. Ele se concentrou em coisas materiais, físicas, circunstanciais, quando na verdade seu coração deveria estar concentrado no Senhor. Finalizando, irmãos, ele ainda dá um conselho importante para o nosso mundo. Ele diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. De novo ele diz: quanto a mim. Os irmãos se lembram que a primeira vez que ele usou o quanto a mim foi para demonstrar a fraqueza de sua fé. Quase saí da igreja. Agora ele usa o quanto a mim para dizer o contrário. Para dizer que Deus o mostrou pela palavra que não há bem mais precioso do que glorificar a Deus e experimentá-lo para sempre. Vamos ler o versículo 28 juntos? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele agora usa o bom que ele usou lá no primeiro versículo, para dizer que o Deus que é bom para com ele, é o Deus que promove a bondade no seu coração, e ensina a ele que o que é bom de fato, é a presença do Senhor. Isso é bom. Isso é bom. É estar na presença do Senhor, e ele usa aqui, irmãos, o Senhor Deus, a palavrinha Senhor, os irmãos estão vendo aí, está em letra maiúscula, né? Versalete, que a gente chama, essa itálico assim diferente, porque é o nome de Deus do Antigo Testamento, é o Yahvé, é o Deus conosco, é o Deus da aliança. Então Asaf usa aqui o Senhor Deus, porque ele está dizendo o Deus da aliança. Ele não havia utilizado ainda Senhor desta forma. Ele usa Elohim, que é Deus, que é o Senhor governador, o Senhor que manda. Ele usa Senhor, que é o Adonai, que é o Senhor que governa. Mas agora ele usa Senhor Yahvé, o grande eu sou, aquele que fez a promessa de nunca desamparar o seu povo. Esse é o Deus da aliança. É nesse Deus, o Deus da aliança, o Deus que trouxe Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós, é nesse Deus que nós devemos colocar a nossa confiança e proclamar todos os seus feitos. Queridos, eu quero então finalizar esta minha palavra aplicando aqui aos irmãos pelo menos 3 atitudes práticas que eu penso serem importantes para nós. Em primeiro lugar, ainda que a sua fé escorregue por algum instante,
Não dê ouvidos às vozes ao redor. Creia na palavra de Deus. Não desista da palavra de Deus, ainda que ela pareça estranha às explicações. Creia no Senhor. Irmãos, como você chega a uma pessoa de quase 100 anos de idade e diz para ela: olha, você vai ter um filho. Por isso Sara riu. E alguns de nós riríamos mesmo. Porque Deus faz coisas que só Ele faz. Não é verdade? Deus não precisou fazer uma fertilização in vitro. Ele não precisa dessas coisas. Ele usa os meios que Ele quer usar. Mas Abraão creu. E Paulo diz: isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, foi isso que demonstrou a verdadeira fé de Abraão. Ele creu na palavra. Então creia na palavra, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário. Segunda aplicação: nunca se afaste da igreja, do povo do Senhor. Aqui é o santuário de Deus, é aqui que Deus fala, por meio da pregação da palavra. Nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, diz que Deus usa os meios ordinários para nos ensinar, e diz lá assim: especialmente a pregação da palavra. Então tudo é importante para o ensino, mas a pregação da palavra no culto público é especial. Deus fala ao seu povo, então não falte ao culto. Não falte ao culto, exceto por um motivo, obviamente, necessário, mas não falte ao culto. Ame estar no culto a Deus e ouvir a palavra do Senhor, porque é aqui que Deus fala. Em terceiro lugar e último, irmãos, nós vivemos pressões terríveis nos nossos dias, nas nossas escolas, na nossa política. Crianças têm sido ensinadas com doutrinas perniciosas, perversas, contrárias à palavra do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos com Asaf é: resista às pressões do momento, resista a estas falácias, a esse canto da serpente nos nossos ouvidos. O diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Então, cuidado. Se você perceber que falsidades têm sido ensinadas, propostas estranhas têm sido trazidas, fuja disso. Fuja disso e apegue-se com vigor à palavra do Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Deus nos guarde.